Nós iremos estar falando sobre obediência e resignação hoje. É um breve estudo sobre essas duas virtudes. Todos nós somos convidados a continuar nos nossos estudos sobre uma temática tão importante. Para dar início, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, pegar as palavras do Espírito Lázaro, onde ele nos explica o que é a obediência e o que é a resignação. Então, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. O que vem a ser isso? Toda vez quando nós dizemos que sim com o nosso intelecto, com a nossa mente, com a nossa razão, quando nós concordamos com algo, nós estamos sendo obedientes. E quando com o nosso coração, com os nossos sentimentos, nós dizemos que sim, nós aceitamos uma situação, algo, com o nosso coração, com o nosso lado sentimental, nós estamos sendo resignados. Mas não se preocupe, nós vamos continuar estudando o tema, porque realmente, para mim, ainda é muito confuso essas duas ideias, mas vamos tentar esclarecer um pouquinho. Lázaro continua dizendo: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós vamos encontrar uma pequena passagem chamada obediência e resignação, bem pequenininha. Mas a realidade é que essas duas virtudes estão subentendidas em todo o Evangelho de Jesus. Então, qualquer parte do Evangelho de Jesus que nós pegarmos, conforme está colocado ali, estará ensinando a obediência e a resignação para nós. E conforme ele coloca, essas duas virtudes são companheiras da doçura e são muito ativas. Por que elas são ativas? Simplesmente nós, homens, ainda espíritos imperfeitos aqui na Terra, pensamos que é muito fácil ser obediente e resignado, que é simplesmente abrir mão da nossa vontade, negar o nosso sentimento e aí estaremos sendo obedientes e resignados. Mas a realidade é muito diferente disso. Para sermos obedientes e resignados, requer muito trabalho da nossa parte. E é algo que é ativo, é uma energia dinâmica, algo que está em constante movimento em nós, para que possamos ter essas atitudes. Ele fala que ambas, a obediência e a resignação, são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, se nós somos revoltados, as provas do nosso dia a dia, elas aparecem, nós nos revoltamos, nós viramos as costas, nós reclamamos, nós murmuramos, nós dizemos que Deus é injusto, e aí nós falhamos as nossas provas. Com a obediência e resignação, nós conseguimos levar o fardo das provas, as dificuldades, tanto das pequenas como as grandes, as provas do nosso dia a dia. Por quê? Porque se eu sou obediente, eu estou dizendo que sim com o meu intelecto, que eu quero encarar essa dificuldade, eu quero obedecer à lei que colocou aquilo na minha vida. E se eu sou resignado, eu vou colocar o meu coração em total disposição às leis de Deus que permitiram que aquilo acontecesse comigo. Joana de Ângeles nos fala da resignação dinâmica, que é essa ideia que eu estou tentando trazer, que resignação é muito mais do que dizer simplesmente que sim, que eu aceito. Ela diz que a resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. Então, Joana de Ângeles está nos falando da resignação dinâmica, que é a aceitação do problema. Então, primeiramente, eu identifico que existe um problema, seja um problema exterior ou um problema interior do meu ser. Então, vamos dizer, eu tenho uma pessoa difícil na minha vida, eu perco meu emprego, eu tenho uma dificuldade lá fora. Ou eu percebo que eu tenho tendências muito negativas em mim, eu tenho tendência à maledicência, ao apego, ao egoísmo. Eu percebo isso. A resignação dinâmica vai aceitar que eu sou assim, vai aceitar que o mundo lá fora é assim. Mas a pessoa que é resignada desse jeito não vai simplesmente sentar e deixar que a vida continue. Ela vai se perguntar o que eu posso fazer para melhorar a minha situação. O que eu posso fazer para conviver melhor com aquela pessoa difícil? O que eu posso fazer para arranjar outro emprego? O que eu posso fazer para dominar as minhas más tendências? E isso em si, conforme ela coloca, já representa um avançado passo para a sua solução. Por quê? Porque se já estamos reconhecendo que temos essa dificuldade, seja lá fora, seja em nós, se nós já estamos reconhecendo e já estamos aceitando e nos perguntando o que fazer para melhorar,
já é meio caminho andado, sem dúvida nenhuma, ou até mais. Agora é só ir em frente e abraçar as oportunidades que a vida vai estar nos apresentando para que possamos superar esse problema. E a obediência? Falamos da resignação e a obediência. Hamed, no livro Renovando Atitudes, nos fala que obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim, considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Então, conforme nós vimos antes, obedecer não é negar a vontade. Ser resignado não é abrir mão dos nossos sentimentos, mas é exercitar o nosso poder de escolha. Isso é aprender a discernir o que eu quero para mim, qual é a melhor proposta, o que eu quero obedecer, ao que eu estou me resignando. Porque é muito fácil simplesmente obedecer a qualquer coisa. Conforme foi colocado, simplesmente sentar e deixar a vida passar. Obedecer às leis do mundo, obedecer às leis de Deus, do que estamos falando aqui. E quando escolhemos obedecer, é também, conforme é colocado, é também assumir uma postura de humildade, onde eu percebo que o meu poder de construção, meu poder de fazer coisas é limitado. Mas se eu me uno a algo maior do que a mim, eu posso fazer muito mais. E aí sim, se eu estou escolhendo servir a outro, que seja Deus, sem dúvida nenhuma, deve ser para todos nós, eu estarei podendo fazer muito mais do que eu faria sozinho. Então, obedecendo às leis de Deus, eu posso escolher me unir a um grupo espírita, a uma instituição de caridade. No meu trabalho, eu posso já estar obedecendo a algo superior do que simplesmente as leis do mundo, que também são importantes, mas nós podemos ir muito além do que simplesmente seguir as leis do mundo. E essa é a proposta. Mas essa obediência, conforme Hamed nos coloca, ela deve ser uma postura interna. Então não basta parecer ser bonzinho para os outros, onde os outros pensam que eu estou seguindo as leis. Aquela pessoa é tão boa. Isso não é o suficiente. É uma postura interna, onde eu estou escolhendo constantemente fazer o melhor que eu posso fazer, conforme aquilo que eu já sei ser certo para mim, ser o correto para mim. Então é uma postura interna. E essa postura interna também diz da obediência que nós podemos estar aplicando nos nossos pensamentos. Se eu escolho seguir as leis de Deus, a lei de amor, um grande exemplo para todos nós aqui, eu devo estar pensando em amor, em coisas boas e não negativas. Então é uma postura interna para todos nós. É racional, lógica, compreensiva e consciente. Por quê? Porque não adianta simplesmente querer obedecer algo sem entender ao que eu estou obedecendo. Eu preciso ter raciocinado, tentado compreender ao que eu desejo obedecer. Isso tem que ter uma certa lógica para nós. Um dos grandes motivos da importância disso, dessa lógica, disso de ser racional, é porque quando os problemas aparecem, nós parecemos estar seguindo as leis de Deus, eu pareço que estou fazendo tudo certo. Aí aparecem os problemas, e aí tudo cai, eu me revolto. Por quê? Porque aquilo não fazia sentido para mim, aquilo não era lógico, eu não tinha estudado, eu não tinha também feito o caminho entre a obediência e a resignação. Então, aparentemente, eu estava seguindo as leis de Deus, mas o meu coração não estava lá. Então, é muito importante esse ponto que Hamed coloca para nós. Continuando, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos diz que o poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Isto é, o covarde, ele não pode ser resignado. Por quê? Porque quando aparece qualquer problema, por menor que seja no nosso dia a dia, ele vai reclamar, vai se revoltar. Se eu sou covarde, eu vou estar revoltada contra qualquer coisa que acontece. O resignado não. Ele tem coragem de olhar frente a frente as provas que a vida lhe apresenta e perguntar o que eu posso fazer para melhorar a minha situação. O orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Por quê? O orgulhoso e o egoísta faz o que quer, quando quer, como quer, sem pensar em mais nada. Então, realmente, se nós queremos desenvolver a obediência e resignação, temos que trabalhar essas dificuldades em nós. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, somos orgulhosos, egoístas, somos covardes, ainda temos essas dificuldades em nós. Uns mais, outros menos, mas somos todos convidados a desenvolver a obediência e a resignação. E eu digo isso com toda segurança porque nós estamos aqui vendo que Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Isto é, somente os espíritos já muito mais elevados do que nós possuem essas virtudes em totalidade. Todos nós que estamos no mundo de provas e expiações, ainda precisamos trabalhar muito para desenvolver essas virtudes, que são essenciais para a nossa felicidade
feliz se nós não somos resignados. Nós não poderemos ser felizes se não somos obedientes. Nessa passagem é colocado que essas virtudes foram muito desprezadas pela antiguidade materialista, mas também muito desprezadas na nossa atualidade materialista. Mesmo nós espíritas ainda somos muito materialistas. Aqueles de nós que já se olham, que já tentam se entender e compreendem as suas limitações, ainda somos bastante materialistas, apegados a pessoas, a situações, a comodidades. Às vezes nós ainda não estamos preocupados em acumular coisas, mas estamos muito felizes de ter aquilo que temos como temos. E isso demonstra também um certo apego da nossa parte. Lázaro ainda nos diz que toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Por quê? Porque todos nós iremos chegar à perfeição. Se nós vimos que Jesus foi a encarnação da obediência e da resignação sobre a terra, como de todas as outras virtudes, nós também chegaremos lá um dia. O tempo que vamos levar para chegar até lá depende de cada um de nós. O quanto iremos sofrer até chegar até lá depende de cada um de nós. É o nosso posicionamento nesse momento que fará a diferença. Nós não temos nenhum controle sobre o dia de amanhã, nem o que vamos fazer daqui a uma hora. Situações aparecem na nossa vida a cada momento. Mas nesse momento podemos estar escolhendo, estar concentrado, ouvindo essa mensagem, pensando coisas boas, elevando o nosso pensamento. Neste momento podemos estar contribuindo para o todo e para o nosso bem-estar. E essa é a proposta. Ele fala que bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Quais são os ensinamentos que iremos dar ouvido? Nós que somos obedientes e resignados, que estamos tentando ser obedientes e resignados. Aos ensinamentos de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. E também, lembrando que não só simplesmente os ensinamentos de Jesus Cristo, porque muitos de nós iremos dizer, e aqueles que não são cristãos? E aqueles de nós que não temos tempo para estudar o Evangelho, ou aqueles de nós que não compreendemos as palavras de Jesus, sempre temos desculpas, né? Sempre temos motivos para dizer que não sabíamos fazer melhor. Vamos lembrar que também estamos falando das leis de Deus, né? Porque Jesus veio trazer essas leis de Deus para todos nós, mas as leis de Deus já existem muito antes de Jesus passar na Terra, muito antes do Evangelho, as leis de Deus já existiam. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Então, foi dado a todos os homens conhecerem a lei de Deus? Os Espíritos superiores dizem que sim, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia, todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, foi dado a todos de nós conhecer as leis de Deus. Nenhum foi mais favorecido do que o outro, isso não existe. Deus ama cada um de nós exatamente igual. Ele proporcionou essas leis para todos nós. E ele fala que os melhores, as pessoas que melhor compreendem as leis de Deus são os homens de bem ou os que desejam pesquisá-la. Então, nós aqui, acredito que não podemos ainda nos considerar homens de bem, mas com certeza já podemos nos considerar pessoas que desejamos pesquisar as leis de Deus. Então, se nós ainda não possuímos as virtudes para dizer que somos homens de bem e por isso podemos vivenciar as leis de Deus, nós podemos ser aqueles que, ao pesquisar as leis de Deus, ao estudar as leis de Deus, ao estudar a doutrina espírita, principalmente o Evangelho, nós estaremos descobrindo o que devemos fazer. E também, além do estudo exterior, existe também o autoestudo. Então, quando nós nos estudamos, nós também vamos descobrindo o que é o correto, o que devemos fazer e vamos descobrindo a lei de Deus. Por quê? Por que nós vamos descobrindo a lei de Deus quando nós começamos a nos autoestudar? Simplesmente porque, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Kardec perguntou aos espíritos superiores aonde está escrita a lei de Deus. E eles responderam simplesmente na consciência. Então, com o estudo, nós queremos conhecer as leis de Deus, lembrando que estamos falando de obediência e resignação, e que temos que saber ao quê? Vamos ser obedientes a quê? Resignados ao quê? As leis de Deus. Então, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar a doutrina espírita, nós que temos o interesse pelo espiritismo. As outras pessoas estudam aquilo com que elas se afinam, mas para nós, que estamos aqui, que escolhemos ser espíritas, estudamos a doutrina espírita, estudamos o Evangelho.
e estudamos a nós mesmos, para que possamos começar a entender que somos seres imortais, que trazemos a lei de Deus em nós. E o que significa isso, a lei de Deus em nós? O que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que é o melhor para mim, isso já está dentro de mim. Só que, na maioria das vezes, nós nem paramos para pensar nisso, nós nem paramos para ouvir essa voz interior que existe em nós. Então, qual seria a importância de sermos obedientes e resignados? Vimos que é muito importante, mas por quê? No livro O que é o Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos superiores: Deus criou o mal? Os espíritos superiores responderam: Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, não as observaram sempre, e o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. Então, a importância de sermos obedientes e resignados é para que nós sejamos mais felizes. Para que nós sejamos mais felizes e para que nós contribuímos para a felicidade do mundo, dos nossos irmãos também. Lembrando que a nossa felicidade não pode ser simplesmente individual. A nossa felicidade contamina os outros, mas também ao ver os outros felizes, nós também somos mais felizes. Então, quando seguimos a lei de Deus, nós estamos construindo felicidade, paz, harmonia, amor em nós e ao nosso redor. O mal não foi uma criação de Deus. O mal é uma criação humana. E esse mal é criado por cada um de nós a cada momento que decidimos ir contra a lei de Deus. Cada momento que nos posicionamos contra, nos revoltamos, reclamamos, fazemos aquilo que sabemos que não deveríamos estar fazendo, nós estamos criando o mal, isto é, tristeza, sofrimento, dor em nossas vidas. Mas a realidade é que Deus deseja que nós sejamos felizes e por isso Ele nos deu essas leis maravilhosas, para que nós, ao segui-las, nos tornássemos seres felizes. Então o mal é sempre o resultado da nossa falta de obediência e resignação às leis de Deus. E esse é um grande motivo pelo qual somos convidados a estar trabalhando essas virtudes em nós. Então, se nós estamos falando que nós criamos o mal, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma passagem intitulada Tormentos Voluntários. E ali, Fenelon nos diz que nós, seres humanos encarnados aqui na Terra, em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E é calma em meio das tormentas da vida. Não será uma felicidade? Aqui ele já nos dá um remédio, a solução dos nossos problemas. A maneira como encaramos a nossa vida, a maneira como encaramos o nosso dia a dia, essa é a proposta. Muito interessante como ele coloca que para um espírito superior como ele, é algo curioso a maneira como nós criamos os nossos próprios tormentos. Por que nós fazemos isso conosco mesmo? Essa é a grande pergunta. Por que não fazer diferente daqui para frente? Agora que já somos um pouquinho mais conscientes, agora que já podemos nos escolher amar um pouco mais, nos doar um pouco mais. Jesus falou que a nossa única necessidade real é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós falamos muito no Espiritismo sobre simplicidade. E isso remete muitas vezes em nossa mente à ideia de que precisamos muito pouco materialmente, que precisamos apenas do suficiente para comer, do suficiente para nos vestir, né? Que precisamos apenas de um trabalho onde nos sentimos úteis. Mas, na realidade, essa simplicidade se aplica também ao nosso lado emocional. Nós precisamos de muito menos emocionalmente. Nós criamos necessidades enormes que não existem. Queremos ser amados, queremos ser compreendidos pelos outros quando nós mesmos nem nos entendemos. Queremos que os outros gostem de nós,
queremos ser aceitos, queremos ser bem vistos, queremos ter grandes posições. Temos necessidades que o nosso ego cria e que foram criadas há séculos, milênios atrás. Só Deus sabe quanto tempo estamos nos elaborando para ser os seres que somos hoje. Mas a proposta hoje é de renovação moral, é de perceber que as nossas necessidades são mínimas, as necessidades do self, do ser essencial. Precisamos apenas amar a nós mesmos, precisamos apenas doar o máximo que temos em nós em favor do nosso irmão. E ao fazer isso, somos os primeiros que seremos favorecidos pelas leis de Deus, porque toda vez que eu faço bem ao meu irmão, eu já recebo em dobro pelas leis divinas. Então, o convite da simplicidade dentro da doutrina espírita é no lado material, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que é ainda mais no lado emocional, para que possamos superar as necessidades falsas que o ego cria diariamente em nossas existências. E por que vamos ser resignados, né? Então, nós fomos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde existe uma passagem, motivos de resignação. E ali nós vamos entender quais são as nossas maiores faltas, quais são os maiores problemas que nós criamos para nós mesmos, né? Nós falamos que nós criamos grandes problemas para nós mesmos, causamos os nossos tormentos voluntários, que isso é muito curioso para um espírito superior, ver que a gente sofre porque a gente quer. Mas ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que entre essas faltas, as nossas faltas diárias, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Então, entre todas as nossas faltas que nós cometemos no dia a dia, nós podemos colocar ali, em primeiro lugar, essa nossa falta de submissão à vontade de Deus, que nada mais é do que falta de resignação. Então, a vontade de Deus, na sua grande sabedoria, na sua grande justiça, é colocar certas provas no nosso dia a dia, algumas pequenas, algumas grandes. Deus, sabe, na sua perfeição, sabendo que é essencial que passemos por essas provas, para que possamos crescer. Quando nos revoltamos, conforme é colocado, essa falta de submissão faz com que nós percamos a oportunidade de passar por essas provas. E aí teremos que recomeçar tudo de novo. Porque passamos pelas provas reclamando. Se Deus nos manda uma doença, por exemplo, ou um parente difícil, ou uma situação muito difícil na nossa vida, ao invés de passarmos com coragem, tentando aprender, tentando melhorar a situação, nós passamos por aquela prova reclamando, chamando Deus de injusto, invejando o nosso irmão que não tem o mesmo problema, enfim, demonstrando a nossa revolta interior contra as leis de Deus. Então iremos ter que voltar e passar de novo, exatamente pela mesma prova, e possivelmente com maior dificuldade, porque demonstramos maior rebeldia perante as leis de Deus. Então é como se, por exemplo, conforme ele coloca, nós viéssemos ao mundo pagar um empréstimo, resgatar um empréstimo, e conforme nós estamos tentando pagar o empréstimo, nós estamos pedindo mais emprestado. Então nós começamos a dever ainda mais, além do que nós já devíamos, estamos agora contraindo novas dívidas para ser pagas no futuro. Neste ponto, que nós estamos quase concluindo a nossa palestra, eu gostaria de trazer essa passagem do livro Pão Nosso, onde Emmanuel nos pergunta a quem obedeces, a quem nós estamos obedecendo. Ele fala que toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autorrevelação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa.
A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Aqui Emmanuel nos dá um grande convite, que é o de perceber que estamos obedecendo a algo o tempo todo. Na nossa revolta, na nossa rebeldia, não queremos obedecer a Deus, viramos as costas às suas leis. A realidade é que nós estamos obedecendo a outras forças, estamos obedecendo a algo. Pensamos ser donos de nós, mas não somos. Nós criamos o cativeiro, isto é, as nossas tendências inferiores, e ficamos prisioneiros a essas tendências. Quantos de nós que no momento que começamos a despertar, queremos fazer diferente, e as nossas tendências ainda vêm muito forte em nós, demonstrando o verdadeiro cativeiro em nós, que somos prisioneiros dessas tendências ainda. A proposta nesse momento é de superar essas tendências, mas isso vai dar ainda um grande trabalho para todos nós, requer muita força de vontade, muito trabalho, tempo e dedicação, sem dúvida nenhuma. Mas a questão que aqui está é por que fazer isso conosco mesmo? Se podemos obedecer um Deus de bondade e de justiça, por que obedecer às forças inferiores do ego? Por que obedecer às tendências negativas que trazemos em nós? Se Deus criou essas leis para o nosso bem-estar, para que nós sejamos felizes, por que não segui-las? Por que não agora começar a pensar nelas? Ele pergunta, acaso atendemos em primeiro lugar às vaidades do mundo? Acaso estamos mais preocupados com a opinião alheia? Já temos coragem de fazer o que é o certo no momento correto? Ou estamos mais preocupados de nos encaixar no grupo onde nos encontramos? Se ali existe a maledicência, vamos encaixar numa maledicência para ser aceito. Se ali existe o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a vaidade, a preocupação com o material, eu vou me colocar dessa maneira simplesmente para ser aceito pelo mundo? Ou será que eu terei a coragem de me posicionar conforme aquilo que eu já sei que é o correto para mim, eu que sou estudante do Espiritismo? Essa é a questão para todos nós. E ele ainda termina dizendo que é importante refletir nisso. Por quê? Porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Isso é atender a esses ensinamentos vivos de Jesus, não só na casa espírita, não só dentro da família, onde aqueles me amam então eu também os amo, não só nos momentos fáceis, mas em todos os momentos da nossa existência. Claro que nós ainda não conseguimos fazer isso em totalidade, mas já podemos tentar fazer isso. E o tentar a cada dia significa que teremos mais chances de acertar amanhã. Se hoje eu tento, eu irei um dia acertar. Estou começando a me posicionar dentro das leis de Deus. E esse é o grande convite para todos nós. E conforme ele conclui essa mensagem, nós estaremos quebrando a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Isso é, deixando de lado algo temporário, algo deste mundo, em nome de algo superior, algo que iremos estar levando conosco eternamente, que nunca iremos perder, que é a nossa paz de consciência, a certeza de que estamos servindo a Deus. Para concluir a nossa palestra hoje, nós gostaríamos de lembrar que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já nos ensinou a obediência total, a resignação total, quando nos ensinou o Pai Nosso. E nós trazemos essa pequena parte onde ele nos diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Kardec nos explica que se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Para concluir a palestra, eu deixo essa mensagem e gostaria apenas de dizer que realmente o convite é de humildade, de perceber que somos pequenas criaturas, que Deus é grandioso, maravilhoso e que Deus simplesmente deseja o melhor para cada um de nós. Deus já nos perdoou por todo o nosso passado. Cabe a cada um de nós nos perdoar por tudo aquilo que fizemos. Deus nos ama como nós somos. Cabe a cada um de nós nos amar como somos também. E assim escolher a cada momento nos colocar
cada vez mais dentro das leis de Deus. Isso é uma escolha única e individual para cada um de nós. Mas nós já somos capazes de fazer muito mais do que estamos fazendo agora, apenas precisamos nos decidir, nos dedicar e trabalhar em serviço daquilo que sabemos que é o melhor. Muito obrigada.